Saravá, bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia, Boa tarde, boa noite. meu nome é Catarina, Meu nome é Joãozinho nós somos do Templo Espírita Cristão do Japão. E felizes por estarmos presentes mais uma vez, trazendo um assunto muito importante. Pedindo a licença de todos vocês, meus irmãos, a bênção dos irmãos mais velhos, a bênção dos irmãos mais novos, e que Deus nos abençoe a todos nós neste caminho de luz, neste caminho de aprendizado, aonde a gente gostaria muito de passar uma pequena parte bem mínima do que é toda essa história e todo o trabalho de toda uma comunidade espiritual, né, Catarina? Sim, Então vamos lá. hoje a gente vai falar sobre o Orixá Olokun. Existem muitas divergências, muitas coisas em torno, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai tentando explicar aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente acredita, né, Joãozinho? Isso, porque cada um tem uma forma de raciocínio e de abertura de consciência. Sim. Então, aos pouquinhos, né, a gente vai alcançando cada vez mais. Por isso que a gente diz que a gente não é dono da verdade. Porque conforme vai se caminhando a um horizonte de estudos, novos aprendizados vão se formar. Então, junto disso, vamos nós todos juntos nesses caminhos, certo? Certo. Juntando sempre um bom raciocínio, Discernimento. isso mesmo, para se formar um grande conteúdo para outros irmãozinhos, né? Porque lembre-se, tudo que repassamos é de muita responsabilidade, né? Sim. Então, eu vou começar com um pouquinho da história de Olokun e suas origens. E eles começaram esse orixá na África. E na África existem vários povos. E muitos deles não têm a concordância total a respeito de todos os orixás. Ou seja, forma-se uma opinião ali, numa outra aldeia lá, né? Mas, apesar de todas essas diferenças, existem uma igualdade, uma similaridade entre os vários conceitos que se tem por lá. Podemos então dizer que existe dois tipos de Itãs. Uns são aqueles que foram passados há muitos anos de geração a geração, onde o vovô contava para o pai. E o pai ia lá e contava para os seus filhos, e os filhos para os seus filhos. Que legal. Podemos dizer que são como Itãs raízes. E outro tipo de Itã são aqueles mais recentes criados por cada povo na África, dentro dos seus ideais e dos seus pensamentos. Existe uma curiosidade dentro disso, é que a Nigéria é um dos lugares onde as tradições, as raízes foram mantidas mais intactas, sem deixar que os novos conceitos influenciassem tanto. Isso existe em várias culturas, né? Por exemplo, tem muitas culturas para que não se perca as raízes, faz-se uma defesa bem grande daquilo que é importante para sua, como se diz assim, para sua cultura, para os seus povo. filhos, para o seu povo. Agora, indo lá pro Brasil. A gente tem um período que foi bastante triste, que foi quando começou o tráfico negreiro. Nessa época, muitos povos africanos, então, estavam sendo trazidos à força para o Brasil, né? Mas, com isso, a espiritualidade que sempre trabalha procurando formas de semear o bem e o propósito em todas as coisas que acontecem, criou um filho, que a gente conhece como Candomblé.
E foi através desses africanos que traziam seus conhecimentos sobre os orixás, os titãs. E o candomblé, ele serviu como um filtro de informações e titãs. Assim, nele, concentrando tudo aquilo que era necessário. Para que futuramente a gente pudesse absorver também esses ensinamentos. Muito legal. Agora, Joãozinho, vamos falar dos orixás ligados às águas? Sim, os principais orixás ligados às águas, né? Iemanjá. Iemanjá, orixá do mar. Mar. Ananã, Buluquê. Dos pântanos. Oxum. Dos rios. Olossá. Das lagoas e dos lagos. E agora, a Mãe Olocum. Dos oceanos. Que legal, né? Sim. Vamos continuar, espelhem antes de fazer essa confusãozinha na cabeça. Sim, eu já tô imaginando a carinha que vocês fizeram agora. Isso. Pessoal, agora a gente vai falar das orientações que a gente recebeu de Pai Benedito de Aruanda. Ele colocou dessa forma. O orixá Exu, ele expressa o cumprimento estrito da justiça, assim provendo o equilíbrio. Isso a gente já estudou, né? Agora, o orixá Olocum, ela mantém o equilíbrio, ocultando seus tesouros, que são as informações que só devem ser reveladas no tempo, ou seja, na hora certa. E o maior segredo que Mãe Olocum guarda é o poder criador do subconsciente, que vocês já vão entender conforme a gente for explicando o resto. Pai Orixá Exu é o dual de Mãe Olocum. Sabe quando a gente forma os paizinhos dos orixás, o feminino e o masculino? Sim. Então, Orixá Exu é o dual com Mãe Olocum. Então, todo esse tesouro que Mãe Olocum guarda e que ela só revela nos momentos certos, nas horas certas, a gente também tem que entender que esse orixá, ele tem grande sabedoria. Essa mãe tem uma sabedoria imensa para saber o momento certo da revelação, o momento certo de quando revelar essa informação ou aquela informação. E isso a gente também tem que considerar. Só por colocando um pontinho de observação e de muita importância, porque muitos filhos sempre perguntam de onde se vem, né? As fontes dos estudos. Então, meus irmãozinhos, nós temos nosso querido Pai Benedito de Aruanda, um dos chefes da nossa casa, e onde nos repassa todas as informações que devemos repassar a vocês, né? Sim. Então, salve a força do nosso Pai Benedito de Aruanda e a nossa gratidão imensa por tudo, né? Até hoje nesses trabalhos. Então, Catalina, vamos continuando? Sim. Na África, né? Mãe Olocum ficou associada ao tesouro, no sentido de ouro. Riquezas, e por isso existem tantos cultos, festas e oferendas dedicadas a ela neste país. Infelizmente, muito desvirtuado, ou seja, completamente desvirtuado. Distorceram todos os verdadeiros valores que essa mãezinha guarda, mas de uma grande ponto de observação, né? Então, nestes países, na África, ela é mãe, já é considerada nossa mãe. Sim. Né? Então, continuemos. Oferendar a Mãe Olocum é sobre agradecer ela pelo equilíbrio que ela mantém, ocultando tudo aquilo que hoje nós ainda não podemos compreender pelas nossas limitações mentais e espirituais.
Entendi. Legal, né? Sim. Muito Isso legal. acontece muito, né, pessoal? A nossa mãe, aqui nesse vídeo, então, que a gente está falando sobre ela guarda um tesouro enorme, mas não é dessas riquezas, não é de dinheiro. E, infelizmente, a gente sempre leva muito para esse lado material, né, Joãozinho? E todo mundo precisa tomar muito cuidado com isso, viu? Mãe Olocum, o tesouro que ela guarda é algo muito maior, algo muito mais importante para a gente. E não vamos desvirtuar todo esse trabalho lindo que ela faz em nosso favor, não é mesmo? Verdade. Agora, falando do sincretismo, aí a gente começa a entender um pouquinho melhor. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre um ser que hoje a gente conhece como Pai Olocum. Ele não é um ser humano e também não é um orixá. Isso a gente vai entender no próximo vídeo, onde a gente vai contar a história dele, não é, Juntinho? Sim. Em cima da nossa cachoeira, a gente tem ele aí. É verdade. Está representado e firmado naquela força. Sim. Então, o sincretismo de orixá Mãe Olocum é o Pai Olocum, que normalmente a gente ouve falar. E com certeza, pessoal, é daí que vem tantos conflitos e tantas dúvidas sobre se orixá Olocum é feminino ou é masculino, viu? Mas agora eu acho que tá bem explicadinho, né? O orixá é Mãe Olocum, é orixá feminino. Mas o seu sincretismo é com o Pai Olocum, que é uma figura masculina, né? Mas um é diferente do outro, tá certo? Sim, sim, sim. Aí vamos falar da sua cor. Cor de Mãe Olocum, tá bom? São duas cores, que é o azul bem escuro e o azul bem clarinho, que é quase branco. E essas duas cores juntas, elas representam a força do potencial criador do subconsciente, tá bom? E por curiosidade, só pra gente explicar, o azul de Iemanjá, ele fica entre essas duas tonalidades. Nossa, que legal. Muitas vezes a gente não consegue imaginar na verdadeira essência, na verdadeira realidade, o poder que temos no subconsciente. Talvez com mais estudos sobre isso, né? Então gostaria de passar para vocês, meus queridos irmãozinhos, que vocês pegassem essa palavra subconsciente e fizessem uma pesquisa mais avançada, né? Sim. Mas para a gente não perder o foco, vamos seguindo adiante, né? Não esquecendo então que o poder do subconsciente é muito grande. Muitas formas, pensamentos são plasmadas nos submundos e essas são condensadas e elas são atraídas e drenadas pela sétima camada, aonde se dá origem às personalidades que chamamos de criaturas diabólicas. Pessoal, vocês lembram? Teve um vídeo que a gente falou das camadas do nosso orbe. A gente vai colocar uma imagenzinha aí para ficar um pouquinho mais fácil, mas depois vocês correm lá no outro vídeo para entender melhor, tá bom? Agora, vamos fazer só uma reflexão. Talvez, nesses medos que nós temos no subconsciente, muitos de nós têm aquele medo, é assombração, né? Só para entender. Nessa forma, se idealiza, né? Você plasma esse pensamento e ele é jogado. E se condensa, se forma talvez naquilo que muitos de nós acreditamos e pensamos. Por isso que se diz essas formas diabólicas, né? Que a gente vê em filmes até. São até alguns exemplos desses irmãozinhos sem braço, outros sem cabeça, mais ou menos isso se torna essas formas nessas sétimas camadas. Agora, continuando, já as formas pensamentos, né? Que são plasmadas aqui no meio físico,
que vamos dizer assim, a camada zero, né? Por nós, são condensadas e drenadas pelos abismos guardados por Pai Olocum. Pela nossa mãe orixá também. Isso. Essas são as piores por causa da densidade do nosso corpo físico. A Catarina poderia explicar um pouquinho sobre isso? É que assim, pessoal, a gente sempre escuta falar que o nosso pensamento tem força, as palavras têm poder, e as palavras são aquilo que sai do nosso coração e que a nossa mente produz. Enfim, pessoal, a gente está cansado de ouvir isso, mas a gente não consegue ter uma consciência verdadeira sobre tudo isso. A gente ainda esquece. A gente tem isso na cabeça, mas esquece. Por quê? Porque continua fazendo muitas coisas erradas. Toda vez que a gente tem esses sentimentos muito negativos, muito perversos, muitas vezes dentro do nosso coração, automaticamente nossa cabeça começa a fervilhar. E pensa coisa ruim para cá, pensa coisa ruim para lá. E pessoal, o poder que isso tem é muito grande. Imagina uma bolona escura crescendo cada vez mais e ficando cada vez mais pesada, cada vez mais feia. É feio de ver, não é legal não, viu? E se não tivesse todo esse respaldo de Pai Olocum, de Mãe Olocum, e lá nos submundos não fosse feita essa drenagem para a 7ª camada, nossa, ia ficar complicado. Essas formas de pensamentos, quando elas são plasmadas, elas podem ser materializadas até. Em um bichão venenoso, nossa, muitas coisas. E imagina se tudo isso criasse forma e se materializasse aqui no meio físico, onde vocês estão. Meu Deus, ia ser terrível. Então, numa forma de respaldar todo mundo, tudo isso é condensado em energia e drenado, é puxado, é atraído para os abismos, né? Como uma forma de respaldar vocês. Então, pessoal, toma cuidado com o pensamento, com o que vocês desejam, com o que vocês criam. Porque da mesma forma que vocês podem criar todos esses bichão feio, vocês podem criar coisas muito belas, coisas maravilhosas. Então, todo esse poder que cada um de vocês tem, usa para o bem. Usa para as coisas boas que dá para se ter, para se criar, para se sentir, não é? Isso mesmo. Talvez isso seria um outro ponto de um outro assunto, porque ele se abrange muito. É um assunto muito extenso. Sim. E talvez teríamos horas e horas de conversa. Mas, como a Catarina falou, muitas das vezes, né, a gente não dá a mínima importância a esses assuntos. Só para relembrar uma coisa para vocês, meus irmãozinhos. Quando você come um alimento na sua casa, tem algo que você não faz parte da sua comida, isso se redireciona ao lixo. Então, o que queremos dizer com isso? Tudo neste mundo que se cria tem que ter um lugar no espaço. Então, toda a sua forma de pensamento, ela também vai se formar em algo, né? Como a Catarina disse, o seu pensamento pode ser flores, como também, como se pode dizer, sabe esse piche de asfalto que se faz asfalto? Essa coisa preta, pegajosa, e aonde se origina vários problemas. Doenças de grandes proporções e vários pontos muito negativos, como a Catarina colocou. Como disse ela,
não apenas monstros e outras formas. Nosso corpo, nosso ectoplasma, solta muitos fluidos e esses fluidos se tornam formas ideoplásticas. Então, pode se formar, meu Deus do céu, né? Caixas, vários laboratórios, enfim. Vamos pensar certinho do coração, né? E fazer um outro estudo depois. O que você acha, Catarina? Com certeza, Joãozinho. Eu só vou concluir uma coisa, só para todo mundo ficar um pouquinho mais ligado. Mas daí vocês vão pensar, mas se tudo que eu crio de ruim vai lá pros abismos, então eu tô tranquilo, eu tô dajobo. Mas não é assim não, pessoal. Não esquece que para todos os atos se tem consequências. Então, entenda que as consequências virão. E vocês vão ter que saber lidar com tudo essas coisas ruins que criaram, né? Tá bom? Só para vocês não esquecer disso, porque isso é importante. Muito importante. Por isso que às vezes, do nada, às vezes o nosso planeta dá aquela tempestade, uma chuva muito forte, né? Ou se não, vamos dizer até assim, uma força do mar muito grande se movimenta. Isso, muitas vezes, são maneiras de dissipar um pouquinho dessas energias que estão, vamos dizer assim, se o limite de alerta vermelho é o risco vermelho, igual vocês têm em alguns lugares, né? Por exemplo, quando o rio enche muito, para você ver que aquele lugar está em estado de perigo. Então vamos dizer que todas essas energias, que assim está muito agravante, já passou do ponto vermelho. Então, vamos nos preparar para... Vamos, como se pode se dizer, vamos se preparar para o nosso planeta tentar dissipar. Então vamos continuar, Catalina? Agora a gente vai falar sobre as fossas abissais. Depois, pessoal, pesquisa vocês, faz o estudo de vocês. A gente vai falar de uma forma bem básica, bem resumida e fácil, só para a gente conectar com o assunto que a gente está discutindo aqui, tá bom? Hoje, né, já foram feitas várias expedições nessas fossas abissais e se acredita que a mais profunda dessas fossas tenha por volta de 11.000 metros, mas dentro das orientações que a gente recebeu de Pai Benedito de Aruanda, as mais profundas podem chegar quase o dobro disso. Na verdade, elas chegam a quase 20.000 metros. Isso, quando vocês pesquisarem, vocês vão entender que lá no mar são como passagens profundas lá pro centro da Terra que vão existir. De forma fácil, acho que assim dá para vocês visualizar, não dá? E essas profundas fossas são passagens dos abismos que são guardados pelo Pai Olokun. Isso é muito, 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 muito legal. E eu peço para vocês, meus irmãozinhos, para que vocês fechem bem os olhos. Mentalize agora todo um oceano. E você em pé na praia, olhando toda essa devasta imensidão de água. Isso, meus irmãozinhos, vocês estão olhando apenas a superfície. Então, vamos nos acordar e ver que existe, sim, um novo mundo inteiro debaixo dessas águas. E que ali tem a proteção da nossa mãe Olokun. E também o cuidador desses abismos dos mares, nosso Pai Olokun. Isso é só um ponto para que a gente possa pensar como Deus ele é muito, muito justo. Porque diante da nossa pequenez, vocês
diante dos estudos. Vocês sabem que a quantidade de água é muito, muito, muito maior que a de terra, né? Então, como Deus é muito inteligente, e mesmo com esse tamanho de, como se diz, podemos dizer, de reservatório de energia, nós passamos dos limites. Não conseguimos encher todos eles, né? Então, mais uma vez, vamos fazer essa reflexão. Joãozinho, Oi, você pode contar pra gente o Itã de Mãe Olocum e Mãe Oloxá? vamos lá. Itã de Olocum e Oloxá. Olocum era próspera e Oloxá não. Mas Oloxá era fértil e Olocum infértil. As duas foram então consultar o Ifá, e cada uma recebeu a orientação de fazer um ebó. As duas foram fazer no mesmo dia, e ali estiveram suas qualidades compartilhadas uma com a outra. Ou seja, Olocum continuou sendo próspera, mas também passou a ser fértil. E Oloxá continuou sendo fértil e passou a ser próspera. Nesse Itã, pessoal, a gente vai aprender com essas duas mães maravilhosas que a gente tem que aprender a compartilhar o que a gente tem com os nossos irmãos e também buscar por aquilo que ainda nos falta. Muitas das vezes a gente cria várias rivalidades. Por exemplo, o Joãozinho, ele é bastante extrovertido com esse jeitinho dele. Mas se, por exemplo, a Catarina não é tão extrovertida. Por causa disso, no mundo de vocês, cria-se muitas rivalidades, como por exemplo, por que ele é assim e eu não sou? Ele não deveria ser assim, mas eu deveria. Esse pensamento, vocês têm que acabar com eles. Vocês têm que apagar da mente de vocês pensamentos como esses, porque isso só atrasa vocês. Vocês têm que aprender a compartilhar o que vocês têm. E também aprender a estar aberto às coisas que a vida e as pessoas te ensinam e te passam, não é? Vocês sempre escutam aquela frase que a união faz a força, não é? E Mãe Olocum, ela traz isso pra gente. Porque é na união de todas as águas, de todos os orixás das águas, se resulta na força dos oceanos. Que lindo, né? Onde Muito todas lindo. as águas de todos os lugares se encontram. E ali se tem uma força tão grande. Esse é o ensinamento dessas mães. Muito lindo. Imaginam a força e a magia. Com esse ensinamento tão importante, nunca se esqueça, meus irmãos. Sempre ouvimos dizer assim, o que a Catarina colocou. Eu não suporto aquela pessoa porque ela fala demais, ela é... Calma. Você também, com o seu jeito, talvez não agrade o outro irmão. Mas existe algo, um fator X, que façam vocês estarem vivendo aqui neste planeta no mesmo sentido do caminho. Essa união. Talvez eu precise aprender com outro meu irmão a poder se soltar mais, ser feliz, ver outras coisas. Eu preciso aprender com a Catarina a me centrar, a me focar em certos momentos. Então existe o quê? Um equilíbrio. Este que nós devemos existir. Mas o mais importante, eu vou dizer agora. Eu amo a Catarina da forma que ela é. Eu também, Joãozinho. Mesmo muitas vezes,
eu achando que ela deveria falar um pouquinho mais. E mesmo ela achando que eu falo demais. Olha como Deus é tão lindo. Aquilo que ela não consegue, eu complemento. E aquilo que eu não consigo, ela me complementa. Assim, se tornamos um só. Neste trabalho, sem egoísmo, com um propósito. E este propósito nos faz essa união. E qual é o seu propósito, meu irmão? Não é ser feliz? Então, aceite aqueles que estão à sua volta. E principalmente, se aceite. Né? Este é o meu recadinho deste trabalho. Lembrando que isso aqui só foi um pedacinho para o próximo vídeo. Sim, no próximo vídeo tem muito mais. Né? E a gente pede muito a bênção de todos vocês, a compreensão e principalmente, meus irmãozinhos, nos ajude, né? Não é no sentido, como se diz assim, do Joãozinho pedir para que sejamos reconhecidos. Não é isso. É que nossas palavras possam chegar também a outras pessoas que assim precisam e necessitam. Assim, compartilhem os vídeos. Nos ajude a chegar a conhecer outras pessoas também. Por nesse compartilhar, conheceremos outras ideias, novas pessoas, novos pensamentos e assim eles também nos conhecerão. Vamos fechar o trabalho, Catarina? Vamos, Josi. Então vamos então. Na paz do nosso Mestre Oxalá, na bênção de todos os orixás, na força de todo que reina neste mundo que tão desconhecido, mas com um só propósito: a união, o amor, o respeito, a simplicidade. Não é isso, Catarina? Então, salve nosso pai Olocum, salve a nossa mãe Olocum, salve todas as forças das águas, Saravá, de todas as águas, de todos os cantos, seja dos lagos, dos rios, subterrâneos, vão chegar ao mar e se formar o oceano. Então não se esqueça, este caminho de todos nós chegaremos a Deus. Um abraço, fiquem no axé, saravá, meus irmãos, beijo, a bênção de pessoal. todos, fiquem com Tchau. Deus, tchau, meus irmãozinhos, tchau, Saravá. fiquem com Deus, saravá, saravá.